Olá, estamos aqui no mais um bate-papo com Claudete, outro bate-papo esclarecedor e gostoso de fazer, porque ela tem muitas histórias. Tudo bom, Claudete? Tudo, e você? Eu tô joia também. Escuta, volta e meia chega pra gente denúncia de rachadinha, né? A nível federal, estadual, municipal. Para quem não sabe, rachadinha é se apropriar de parte do salário de um funcionário e, logicamente, gera o tal do enriquecimento ilícito. Eu vou ser bem direta. Nos teus mandatos, você fez rachadinha? Nossa, eu sabia que eu ia ter que falar sobre isso. Depende da compreensão de rachadinha. Fiz e não fiz. Olha lá. Opa! Nossa, a hora que meus advogados ouvirem isso, eles vão desistir de serem meus advogados. Olha, gente, primeiro que assim, as pessoas precisam entender quando uma coisa é uma coisa e quando essa mesma coisa é outra coisa. Então, Conceição e as pessoas que nos assistem, eu quero aproveitar. Bom, primeiro, eu sou professora. E professora gosta de explicar. Explica, né? É a função. É importante, é uma das funções aqui do bate-papo. Eu quero dizer que tem em torno dessas afirmações rachadinha, rachada, várias incompreensões. Bom, eu sou daquelas pessoas que repudiam essas ditas rachadinhas, ou seja, confisco de parte dos salários dos funcionários do gabinete ou de indicações de governo. E, como você bem disse, é algo que é recorrente em todas as esferas de governo, federal, municipal, estadual, em todos os parlamentos. E aí, a gente precisa ter atenção do que é. Mas, pelos outros, eu não vou responder, que não foi essa a pergunta. Eu vou responder a parte que me cabe nesse latifúndio. No meu mandato, que ocorreu, aconteceram de 2002 a 31 de outubro de 2008, era um mandato que já tinha uma característica de mandata coletiva. Então, nós tínhamos... Tudo era decidido pelo gabinete, né? As pessoas que me ouvem falar, eu sempre coloco, nós fizemos, o mandato pensou. Então, nós tínhamos na época, e aí é importante registrar que lá naquela época, a Câmara, eu vou pegar da Câmara Municipal, que foi onde eu legislei. Tudo que você fazia... A Câmara, na maioria, não dava estrutura. Desde o carro velho, que era aqueles Voyage que vivia parando de tão velhos, a eventos que você tinha que fazer. Então, desde o som, de material, de contratar, era tudo por conta do gabinete. E não tinha uma verba específica para isso. Então, o que nós tínhamos que fazer? Nós nos cotizávamos. Então, tinha uma pessoa responsável. Toda vez que tinha eventos, lutas, e eu vou discorrer sobre isso, nós nos cotizávamos e tinha uma pessoa que gerenciava isso. Então, você perguntou... Claudete, nos seus mandatos você fez rachadinha? Eu nunca fiz rachadinha. Tanto é que denúncias que foram feitas, nunca ninguém falou que entregava dinheiro para mim e que eu pegava dinheiro e tudo mais. Então, eu vou responder pelo meu mandato. Sim. A gente sabe que é uma prática recorrente, tem colaborações do mandato que... Até o detentor do mandato e os que compõem o mandato fazem caixinha, se cotizam para a luta, para as ações daquele mandato. E no meu tempo, isso era necessário. Eu também fazia parte dessas colaborações. Parte do meu salário também ia
para essas colaborações, onde a gente apoiava movimentos como ajudar a alugar ônibus. Era tipo uma caixinha. Todo mundo coloca aquele dinheiro ali para que possamos usar no evento? E como nós tínhamos atividades determinadas, como a Kwanzaa, como a ida para Brasília, alugar ônibus, como participação, o próprio processo do 20 de novembro, que nós fazíamos camiseta, protesto, a luta das cotas, invadíamos a USP, nos acorrentávamos em Brasília, aqui em São Paulo, publicações. Era tudo. Na época, a Câmara não fornecia nada, sem contar a nossa cotização para o partido, né? Então, isso sim, não era que era compulsório, mas todo mundo que compunha o gabinete sabia que tinha que dar sua contribuição partidária. Então, meu mandato fazia isso. E eu não vou falar por outros mandatos, mas, assim, é muito demagógico falar que essa prática também não ocorria em outros. Se tinha mandatos que não fazia, eu não sei. Mas o meu, a gente agia assim. Nós já tínhamos uma prática de um coletivo e assim foi feito. Qual é o problema? Eu estou dizendo de um problema que eu enfrentei. Todo mundo que acompanhou meu mandato, que conhece a minha história, sabe que eu não dourava pílula nenhuma. Eu sangrava. Eu tinha muito pouco tempo de denunciar e assuntos muito indigestos. Desde corrupção, desde pedofilia, desde exploração sexual de crianças, desde a CPI de direitos de denunciar a contaminação do solo. Por exemplo, agora está todo mundo pedindo a CPI da Sabesp. Eu fui relatora de uma CPI da Sabesp. Verdade, que denunciou a contaminação, e aí você fere muitos interesses. E eu era anti-Tucana ao cubo. Eu não tinha medo deles. E eu recebi alguns alertas. Essa gente tem apoio de todos os poderes. Toma cuidado. Vão acabar com você. Vão te ferrar. Mas como eu poderia me calar? Eu vou te dar um exemplo. E eu coloco no livro, viu? Essa pergunta sobre o afastamento, o rachadinha, não é novidade, que eu nunca tive problema de falar sobre. Tanto é que eu coloco no livro, né? Quais foram os motivos que levou essa... Eu acho que foi lesar os meus eleitores. Porque, mesmo assim, apesar da sua narrativa, você sofreu um processo, né? Sim, sim. Aí o Ministério Público abriu um processo, o juiz acatou o processo, pediu meu afastamento. Eu fiquei afastada por 5 meses, sem ser ouvida, sem falar isso que eu estou falando com vocês. E quando é político, e a maioria do que aconteceu, o que aconteceu comigo foi perseguição política, e eu não tenho problema nenhum de identificar quem. O atual prefeito, que eu jogava duro, que foi governador, porque é interessante que o afastamento ocorre 6 meses antes da eleição. Aí ele é eleito e aí o tribunal me absolve e me dá o mandato de volta. E aí, como foi orientado, como foi encomendado, eu costumo dizer que o judiciário foi levado a erro. Depois, analisando todo o processo que aconteceu com Lula, de participação de membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, eu entendi muito bem o que aconteceu comigo. A encomenda foi bem feita, né? E a gente sabe quando eles querem tirar quem incomoda do caminho, os poderosos sabem como fazer. E eu disse isso, não é novidade, eu disse
Isso aqui no livro. Inclusive, quando saiu na imprensa, Conceição, pasme, você é uma das pessoas que sabe onde eu moro. A imprensa chegou a dizer que eu tinha comprado com a rachadinha um apartamento de R$1 milhão. R$1 milhão. Saiu estampado nas Globo da vida. E aí, eu moro num condomínio com 380 apartamentos. As pessoas riam. Nossa, você valorizou nossos apartamentos. Um apartamento que eu paguei praticamente na planta, R$185 mil. Demorei 9 anos para pagar o financiamento com o banco. Você conhece. Então, eu acho que profetizaram, né? Os que gostam dessa coisa da fé. Eu ainda terei um apartamento desse. Hoje, após 20 anos, talvez ele está valendo isso. O local é muito bom, né? Mas, na época, eu paguei R$185 mil. Fiz um financiamento bancário de 9 anos. Aí saiu na imprensa que eu comprei um apartamento de R$1 milhão à vista, que eu era sócia de posto de gasolina, que eu tinha apartamento no Tatuapé, que eu tinha dinheiro na Suíça. Bom, tudo que vocês possam imaginar falaram sobre mim. E aí o interessante é que o juiz que acatou a decisão da promotora, quando nossos advogados foi recorrer, ele pediu licença. E aí o advogado foi atrás dele, ele, é um caso muito pesado, eu estou me licenciando. E aí o processo sumiu. A gente não encontrava o processo. E aí a mídia, como sempre, detonando. Imagina, agora a gente dá a desforra a essa negrinha petulante, né? Que tantos incômodos ocorrem. Porque assim, esse livro aqui, Prestação de Contas, quem tiver... estará disponibilizado online. Eu sugiro aos interessados que analisem as minhas falas nas tribunas. Então, assim, prefeito do PSDB da cidade do interior de São Paulo é descoberto uma rede de pedofilia. Ali tinha deputado estadual, vereador, prefeito, sabe, pedófilos. E eu denunciava, e eu dava nomes. Então, eu criava muitos constrangimentos. Por exemplo, o então prefeito José Serra, que teve por trás dessa encomenda, e eu falo com todas as letras, eu estou viva, eu estou linda, eu estou saudável. Na última eleição, eu, candidata a deputada federal, tive mais votos que ele. É o universo dando troco. Com certeza, eu falo. E aí eu gerava muitos incômodos. Por exemplo, eu fui a vereadora que impedi um dos poucos projetos que ele fez como prefeito, porque ele assinou que ficaria, assinou em cartório, e aí rasgou o que ele assinou e foi ser candidato a governador e virou governador. E eu denunciava. Um dos poucos projetos que ele apresentou foi um projeto que ele queria transferir a educação, todos os serviços públicos, para as organizações sociais. Em segunda votação, meu mandato, articulamos com uma pessoa e ganhamos uma liminar impedindo em segunda votação. E depois, acho que fato inédito na Câmara Municipal, devido a um feito de um vereador, ele teve que convocar extraordinariamente a Câmara no recesso. Imagina os vereadores comigo, né? Essa filha de uma Dona Azul, com passagem marcada, porque assim, final do ano, votou orçamento, só acabou, volta, né? Em fevereiro. Eu não deixei nesse ano, porque eu impedi, no último segundo da prorrogação, o Serra aprovar um projeto que transferia educação, cultura, saúde, esporte, tudo para as organizações sociais. E aí eu ganhei uma liminar que nosso advogado, orientado, né, colocou o oficial no carro e entrou
um minuto antes da votação em segunda, e aí o presidente, que era o Ricardo Trípoli, meu colega, não teve jeito, teve que adiar a votação. Isso no apagar das luzes do ano. E aí, o que aconteceu? Tinha vereador com passagem marcada, queria passar o Natal em Nova York, e não foram, porque era a base de sustentação do prefeito, e tiveram que ir votar. Porque imagina os acordos que já tinham sido feitos, se tivesse passado tudo para as organizações sociais, né? Porque assim, na privatização, na transferência dos serviços públicos. E aí, essa que vos fala impediu. Imagina, isso e outras situações. É claro que tinham que me tirar de cena. E aí, no meio, a gente tem as traições, né? Porque as pessoas que faziam, acho que se venderam para fazer esse papel de dizer, e era verdade, tinha a cotização. Eu ouvi de um desembargador, mas, vereadora, a senhora está afirmando o que fazia? Eu falei, não é rachadinha, não era para enriquecimento ilícito. Tanto é que, quando saíram, teve uma pessoa do Ministério Público que deu entrevista, eu disse, eu não fui chamada. Aí eu ofertei a quebra do meu sigilo bancário, eu que procurei para falar, e estranhamente eu ouvi da promotora, eu disse para ela, por que a senhora não me chamou? Porque denúncias no meio político é o que mais tenho. A senhora viu o tamanho do prejuízo que a senhora me causou? Aí sabe que essa promotora falou para mim? O PT fez pior com meu marido, eu até hoje procuro entender isso. Mas como assim? Aí ela riu, entendeu? E aí eu ofertei meu sigilo bancário, e no sigilo bancário eu comprovei cada centavo de coisas que nem me pediram. Então, a denúncia feita, vamos lá, que eles tratam as pessoas como acéfalas. O apartamento de R$1 milhão que disseram que eu comprei em espécie, saiu isso nos jornais. Num mandato de 1 ano e 7 meses, se eu tivesse ficado com os salários de todos os assessores, não chegaria a 1/3 desse valor, sem deixá-los sem nada. Aí teve por isso que eu falo político, teve fogo amigo, porque imagina essa negrinha aprovar feriado, aprovar projetos com repercussão como da educação, entre outras, não se submeter a certas determinações. Eu representava uma ameaça, um perigo. Quem é essa mulher? Né? Então, teve fogo amigo, inclusive. Inclusive, um dos presidentes de diretório municipal que me disseram que eu tinha que levar para o gabinete estava por trás dessa orquestração também. E ele também abriu um processo contra mim, dizendo que me entregava todo o salário. E os valores que ele declarou era salário que ele nem recebia. Tal estapafúrdio que foi todo esse processo. E eu ganhei esse processo. Ainda bem, e ele né? recorreu várias vezes. Então, de forma que eu não tenho problema nenhum, não é que eu produzo denúncias contra mim. Eu participava dessa cotização. Era dinheiro para luta, para ir para Brasília, para aprovar as cotas, para fazer camiseta. E essa cotização não tem nada a ver com rachadinha, né? Não, por isso que eu falo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Rachadinha, para mim, é o que políticos nomeiam nos cargos e exigem partes dos salários. Eu te pago 4, mas 3 é seu, 1 é meu. Exato.
faz nomeação no governo e exige parte. Faz nomeação no mandato e exige parte para comprar mansão, para viajar, para pagar convênios caríssimos, né? Para comprar carro, né? Isso é rachadinha. Agora, no mandato coletivo, hoje não, porque hoje as coisas que a Câmara não ofertava, ela ofertava. Por exemplo, aqui nesse livro, vocês podem folhear tudo que era importante para a população saber. Nós fazíamos cartilhas de idoso, de leis que nós fizemos de criança, adolescente, contra a exploração do trabalho infantil, legislações, leis que já se tinha e que a população não tomava conhecimento, sim, nem sabia. Então, a gente mandava fazer milhares de cartilhas e distribuíamos nas portas do metrô. Era com esse dinheiro que eu também doava. Então, assim, não se produz prova contra si. Aí eu disse, olha, eu estou sendo acusada e me chamaram para esclarecer, ou escurecer, como queiram. Eu falei as verdades. E aí não é produzir, porque eu também, aliás, aqui eu vou dividir uma coisa com vocês. O meu gabinete, o nosso gabinete, era chamado de senzala. Então, na Câmara tem muito disso, né? De pessoas necessitadas. Preciso de passar, já acabou meu gás. Cortou a minha luz. Inúmeras vezes. E aí mandavam tudo para o 8º andar, que era o único gabinete do Salão Nobre. Depois que eu saí, tiraram e transferiram para a cidade de Tiradentes. Aliás, queriam me tirar antes, eu não saí. Eu falei, não, eu assumi esse gabinete da primeira licença, é aqui que eu vou ficar. Então, eu fiquei lá. E aí mandavam tudo para lá, os necessitados. E todas as vezes que nós aferíamos que era verdade, não foram 1, 2 vezes que eu dava o meu cartão para essa pessoa que se vendeu, sister, as tais das sisters. Por isso que eu fico muito com o pé atrás. Vai lá, ajuda, está com a luz cortada, ou precisa comprar o remédio. Depois vocês me repõem da caixinha que todo se cotizava. Várias vezes foi assim, entendeu? Então, talvez eu tenha sido um pouco ingênua, né, de confiar. E quem me conhece sabe, eu não me prendo a valores materiais. O que é meu é de todo mundo. E assim, era cartão que ficava na mão, tal, mas eu nunca nem manuseei, né? Inclusive, utilizaram até meu filho com boa fé, porque ele é formado na área, para fazer direitinho para a prestação de contas. Então, foi muita sacanagem que fizeram comigo. Mas, concluindo, eu vou dizer a você, não fiz rachadinha, certo, nunca fiz, certo, e nunca farei, porque certo, eu discordo. Rachadinha, para mim, é se apropriar de partes de salários de pessoas que você indica para enriquecimento ilícito. Mas ainda, para colocar uma cerejinha nesse bolo, eu quero dizer, eu fui a única pessoa que foi afastada na Câmara Municipal por isso. Antes dessa armação política, essa perseguição política que eu sei da onde veio, e essa pessoa, o universo está cobrando muito pesado dela, cobra, né? Aí você fica... Bom, enfim, eu acredito nisso. Não que eu deseje, né? Não, eu tenho pena, mas eu entendo. A vida cobra, né? Quando você promove injustiças. E aí, eu ainda queria dizer que Dona Azul forjou uma mulher que trabalha desde os 9 anos. E o pouco que eu tenho, eu nunca precisei, muito pelo contrário. Eu sempre ajudei. Família, fora de família, sempre a solidariedade sempre
fez parte da minha vida. Agora, o interessante, o racismo, o machismo e a perseguição política, nesse caso, foi tão evidente que teve casos anteriores que a imprensa denunciou de vereador que filmaram ficando com os cartões, ficava com os cartões de banco. Esse vereador virou presidente de Câmara, recebeu homenagem de presidentes de tribunal, sabe? Vereadoras famosas, da direita, da esquerda, do centro, professoras universitárias que teve manifestação coletiva na porta da Câmara Municipal dizendo que ela ficava com 70% dos salários de todo mundo. Nunca teve processo, nunca foi afastada. Professoras universitárias da direita, da esquerda, ex-governadores, até presidentes da Câmara, né? Agora a negrinha pegaram pesado. A minha ingenuidade de falar a verdade, entendeu? É que tudo foi... Mas eu nunca pratiquei rachadinha e discordo dessa prática. O importante é que tudo foi elucidado, que você pôde terminar o seu mandato, certo? Sim, então... mas os prejuízos continuam, porque você tem que gastar com processo, e recorrem, e não desiste. Como tinha interesse de poderosos, a coisa anda, né? Sim, sim. Mas, enfim. Mas valeu. Um dia acaba. Vamos para o próximo mandato. Tá bom, um dia acaba tudo isso. Tá bom. Pessoal, por hoje a gente para por aqui, mas logo a gente volta com outro bate-papo, tá bom?